quando eu comecei a realmente pesquisar um pouco mais sobre o mercado brasileiro, o mercado editorial brasileiro, principalmente na parte que assim mais me interessa, que é a da ficção especulativa, eu me deparei com a situação que eu não parei para pensar no início, mas que com o passar do tempo, quando cada vez mais você vai assim entrar em contato com diversos tipos de obra, começou assim a, vamos dizer, me incomodar um pouco, que é o fato de que a ficção científica no Brasil, se comparado aos outros gêneros de ficção especulativa, não deu certo no nosso país. E calma, antes que alguém aqui venha dizer, mas eu compro, eu sou fã, fulano de tal editora, vende não sei quantas milhares de cópias. Calma, eu entendo você, isso aqui é uma discussão que eu quero trazer para esse vídeo e também tentar entender por que se comparado aos outros gêneros da ficção especulativa, a ficção científica não deu tanto certo assim no Brasil. E por que eu estou falando isso aqui, né? Porque assim, eu tenho, entre muitas aspas, uma certa certeza de que isso acontece. Eu entrei justamente mais em contato com essa questão do mercado editorial já vai fazer aí uns 5, 6 anos, né? Que foi quando eu tive aí meus primeiros interesses em querer realmente escrever alguma coisa. Interesse assim eu tinha de escrever uma história de fantasia, eu já tinha lá desde os 10, 11 anos quando eu li Harry Potter pela primeira vez. Mas assim, realmente colocar a mão na massa foi lá quando eu tinha meus 16, 17 anos, então eu fui dando uma pesquisada aí, claro que uma coisa não muito aprofundada, meio às cegas, né? Mas eu fui dando uma pesquisada sobre quais eram os principais gêneros, quais eram as principais obras que tinham no Brasil, e eu me deparei com essa verdade de que a ficção científica, ela não é tão forte assim no Brasil, ela não é tão falada assim, principalmente se você for ver entre os booktubers e tudo mais, até mesmo os booktubers assim que não são, vamos dizer assim, da patota de sempre, sabe? Não é aquele mesmo pessoal que fala sempre as mesmas coisas. Até nesse meio, a ficção científica, ela é meio que deixada de lado para, por exemplo, isso seja por gosto pessoal, por questão de visualização mesmo, para esses canais focarem mais aí em outros gêneros, como terror e fantasia, que assim, isso aí, em questão de números, é mais sucesso aqui no Brasil. E eu também posso dizer assim que quando você entra nesses grupos de escrita, né, que assim você reúne vários escritores, normalmente as histórias que eles estão escrevendo não é de ficção científica, e sim de fantasia, mais voltada aí para uma fantasia épica, aos moldes mais clássicos, né? Então, em relação a isso, eu comecei a pensar sobre o porquê, né, da ficção científica não é tão popular assim no Brasil, né? Eu mesmo sou uma pessoa que não consome tanto ficção científica, não chegou até mim, né, essa questão da ficção científica quando eu era mais novo, chegou mais a questão da fantasia. E outra coisa, né, algumas pessoas podem até dizer que ficção científica como um todo não está em alta, não é verdade isso, porque se você for ver, por exemplo, lá fora, existem grandes escritores que são focados em ficção científica e outros que de vez em quando abordam justamente isso, né? Grandes escritores que abordam a questão da ficção científica, como por exemplo, hoje em dia você tem o Andy Weir, que ele escreveu Perdido em Marte, Artemis e Devoradores de Estrela, que inclusive estreou um filme agora com o Ryan Gosling, que tipo, é uma das maiores bilheterias do ano. Você tem também o Blake Crouch, que ele tem o Matéria Escura, né? Eu tô dando aqui na minha colinha, né? Você tem o Blake Crouch, que tem uma Matéria Escura, que se não me engano virou uma série na Apple TV, eu não assisti, mas é uma ficção científica que fez muito sucesso. E também você tem aí o Problema dos Três Corpos, que é de um chinês chamado Cixin Liu. E ainda tem um outro ganhador do prêmio Nobel, né, assim, eu acho que foi em 2017, que foi o Kazuo Ishiguro, que escreveu, vamos dizer assim, uma ficção científica um pouco mais filosófica, que é A Clara e o Sol, né, que também, assim, você pode considerar aí do gênero de ficção científica. E até mesmo escritores já consagrados na fantasia, como por exemplo o Brandon Sanderson, ele já deu suas pinceladas aí na ficção científica, como por exemplo com a série Skyward, né, que por mais que não seja uma das séries principais aí do Brandon Sanderson, né, por exemplo, ela não está na Cosmere, é uma série que ele escreveu, tipo, ele escreveu, se não me engano, 4 livros dessa série, eu acho que tem 2 aqui no Brasil. São grandes escritores, são livros, são histórias que fizeram muito sucesso lá fora e que eles acabam vindo aqui pro Brasil e não fazendo tanto sucesso assim, se comparado a essas outras, né? Claro que eu acho que desses aqui, na questão de ficção científica, quem fez mais sucesso foi o Andy Weir, pelo menos assim, na minha percepção. Mas assim, lá fora, nossa, esses caras vendem dezenas de milhões de cópias nos seus livros. Inclusive no cinema, você vê que a ficção científica, ela, assim, pelo menos recentemente, ela não deixou de proporcionar assim excelentes filmes, como por exemplo, você tem o Christopher Nolan fazendo A Origem e Interestelar, que eu considero assim um dos melhores filme de ficção científica de todos os tempos, PHS 2001. E você tem também o próprio Denis Villeneuve, né, que ele fez tanto o Blade Runner, né, o 2049, quanto o A Chegada também. E assim, você pode considerar também o Duna dele como uma ficção científica misturada com fantasia e tudo mais. O que eu quero dizer aqui é que a ficção científica lá fora funciona muito, ainda hoje. E por que não no Brasil? Bom, eu tenho algumas especulações sobre o que isso aconteceu, e isso normalmente tem a ver com algo que é extra
assim editorial, que é extra livro, que é o contexto social da época, o contexto social desses escritores e do público que consome essas obras. Porque se a gente for ver realmente quando foi que a ficção científica ela se tornou mainstream, né, assim, porque assim, o primeiro livro considerado aí, o primeiro livro de ficção científica aí que foi lançado é o Frankenstein da Mary Shelley, que eu acho chatíssimo, mas é o primeiro livro e é muito importante que as pessoas leem. Mas sempre como primeiro livro não foi ele que estourou de vez o gênero, né? Se você for ver mais adiante, no século seguinte, se não me engano, no século XIX, foi quando outros grandes escritores que nós lemos até hoje, eles começaram também a escrever ficção científica, como por exemplo o próprio Júlio Verne e o H.G. Wells, né? Também escritores de ficção científica que venderam bastante. Só que eu acho que a ficção científica realmente começou a se tornar algo muito mainstream, algo que realmente furou a bolha a partir das décadas de 50 e 60, né? Que você tem lá o ABC da ficção científica, que é o Asimov, o Ray Bradbury e o... Ai meu Deus, o Arthur C. Clarke também. Eles são considerados o ABC da ficção científica, que realmente são, assim, alguns dos maiores escritores do gênero aí que já pisaram na Terra, né? E o que estava acontecendo ali nas décadas de 50 e 60? Era justamente a questão da corrida espacial e a corrida armamentista, podemos dizer assim que foi o auge da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Sempre aqueles avanços tecnológicos para saber quem é que conseguia superar um ao outro. E também tem o fato de que grandes celebridades, assim, que eram assim, grandes cientistas, fugiram da Europa, né, que a maioria deles eram judeus, inclusive, fugiram da Europa durante a Segunda Guerra Mundial e foram para onde? Para os Estados Unidos. Então tinha todo aquele burburinho de ciência que se tornou mainstream. Então o interesse das pessoas sobre esse tema cresceu muito e, assim, não estou dizendo que esses escritores não eram geniais, muito pelo contrário, eles eram sim geniais, só que eles aproveitaram também essa onda de interesse da população em geral. Mas a ficção científica, ela teve um declínio muito grande após a chegada da Apollo 11. É a 11. É a 11. Então, a partir daí, o interesse das pessoas diminuiu bastante, porque aquilo ali foi a prova cabal de que os Estados Unidos eram melhor que a União Soviética. Então, eles não precisavam mais gastar dinheiro naquilo ali. Tanto é que, se a gente for ver ali na década de 70, aquele gênero de ficção científica que era tão famoso ficou, assim, meio que relegado ao gênero pulp, né? Ao gênero de que, tipo assim, era só pra moleque, não era coisa que era pra ser levada a sério e tudo mais. Só que aí, o gênero de ficção científica, ele teve um reavivamento com o lançamento de Star Wars, que se você for pegar todos os documentários aí, você vai ver que era um projeto assim que ninguém achava que ia dar certo, porque a ficção científica justamente não estava em alta. Aí o Star Wars ele veio com assim, ele trouxe a década de 80 também com o Spielberg, também fez um monte de filme de alienígena, de ET também ali, que reviveu esse momento assim de interesse das pessoas sobre esses temas mais científicos e tudo mais. Você teve o Alien aí, que é um dos melhores terrores espaciais que existem aí também. O próprio primeiro Blade Runner também surgiu nessa época aí, e sim, vários outros filmes que eu poderia ficar citando aqui, mas eu sempre ia esquecer algum e ia ser muito injusto, porque muitos bons filmes foram feitos nessa época. Só que como todo ciclo, a ficção científica voltou novamente a cair nos anos 90 e início dos anos 2000, e começou a ter um reavivamento assim de 2010 para cá, justamente com vamos dizer assim, uma nova corrida espacial, que inicialmente era entre as empresas ali nos Estados Unidos, né? Você tem, por exemplo, a SpaceX do Elon Musk fazendo coisas que assim a gente fica impressionado até hoje com o que eles conseguem fazer. Você teve ali a própria NASA enviando suas missões para Marte e tudo mais, enviando missões para, assim, de sondas para vários outros planetas. Você tem também essas outras concorrentes aí, né, da SpaceX, como a Blue Origin, por exemplo, também tentando fazer algumas coisas ali. Aí depois você chega com a China, que começou a roubar coisa da SpaceX e começaram a fazer as coisas deles também. Então, nessa nova corrida espacial hoje, e hoje em dia você ainda tem essa coisa de o pessoal voltar para a Lua, que, assim, atiça novamente toda essa questão tecnológica e tudo mais. Então, hoje em dia, nós podemos dizer que estamos vivendo novamente um novo boom da ficção científica. E, assim, se você for pegar em tudo isso que eu falei agora, de história, nerd de história aqui falando um pouco, você vai perceber que existe um elemento faltante aí e que é fundamental para entendermos por que a ficção científica não deu certo no Brasil. Em nenhum desses momentos aí que eu falei, eu citei Estados Unidos, eu citei China, eu citei União Soviética, Rússia, também tem a Europa aí no meio, que eu não citei, mas a Europa também foi muito importante nisso, com os cientistas da Europa fugindo, né, para os Estados Unidos. E em nenhum desses momentos eu citei o Brasil, porque o Brasil falhou miseravelmente em conseguir acompanhar todos esses ciclos, todos esses booms, tanto na nossa própria indústria, como na própria questão do entretenimento em si. E sim, claro, você mas a gente tem o Sirius e tudo mais, a gente tem a Alcântara, que falhou miseravelmente agora recentemente, infelizmente, mas o Brasil,
pelo fato de que não existia uma política de Estado, diferente de política de governo, em relação ao desenvolvimento científico, o Brasil sempre acaba estancando e tudo depende muito do Estado, de questão estatal, não de questão privada. O Brasil acaba estancando muito nessa parte, acaba demorando muito para seguir aí as tendências do mundo, ou ditar as tendências do mundo tecnológico. O vizinho do caralho começou a botar coisa aqui agora, foi foda. Então, como nunca existiu no Brasil um incentivo para toda essa indústria, um incentivo para, assim, você conscientizar as pessoas sobre esse tema, não existiu no Brasil um imaginário sobre o tema que pudesse influenciar as pessoas em querer saber mais sobre isso. Nunca era uma coisa nacional, é sempre algo de fora. Mas assim, eu não estou dizendo que não possam existir boas obras de ficção científica no Brasil. Eu acho que devam ter, inclusive. Eu não conheço, mas deve ter, pô. Não é possível, né? 200 milhões de pessoas, ninguém fez um livro de ficção científica que se preze. Eu acho que isso aí já é bem impossível. Mas é aquela questão que é muito interessante, né? Que assim, como a consciência de um povo em relação a certo tema, em relação a certa atividade, vai influenciar nas coisas que são produzidas por esse povo. Porque assim, é muito engraçado que, como eu falei lá no meu vídeo anterior aí, que eu falei sobre o que define a fantasia nacional, que é justamente a questão que eu falei que o Brasil é um país de que poucas pessoas, se comparado com a sua população, leem. Assim, a gente vê esses números aí de que aumentou não sei quantos milhões de pessoas no Brasil, mas é gente que lê autoajuda, é gente que, assim, lê livro de colorir, lê, né? Gente que lê, sei lá, três versículos da Bíblia e diz que lê alguma coisa. E por isso que o Brasil, ele ainda é muito restrito à produção literária, a dita alta produção literária, e que é divulgada, acaba sendo muito assim reduzida aos meios universitários. E a gente sabe que os meios universitários, eles são tudo menos ambientes que sim, que eles incentivem aí o livre pensar, tudo mais, ou sim, que você explore suas ideias assim como você bem entender. Então, justamente com essa limitação de criatividade, de que justamente nos meios onde deveriam ser assim, as pessoas deveriam ser mais incentivadas, em meios onde a tecnologia, né? Porque assim, eu falo de SpaceX, Blue Origin, NASA, tudo mais, mas os grandes centros de produção tecnológica nos Estados Unidos são associados às grandes universidades de lá, na Europa também, até aqui no Brasil também é assim. Quando você tem nesses ambientes espaços onde a questão da criatividade, da genialidade é suprimida pelo bem da questão social, no sentido, quando eu falo social, no sentido do grupo, o que é que o grupo vai pensar e não você. Isso sempre vai matar aqueles gênios, eles sempre vão inibir aqueles gênios que sim vão justamente levar a questão para frente. É muito interessante você ver isso, né? Porque por que eu acho que a ficção científica fracassou, entre muitas aspas, no Brasil? Porque assim, se a gente for ver, no Brasil já é um país que lê pouco. As universidades, elas não promovem o livre pensar e é justamente a questão da criatividade. E ainda você tem uma falta de uma política de Estado no quesito de continuidade do desenvolvimento tecnológico. Acaba que o Brasil, por mais que tenha um potencial gigantesco nessa área, nunca desenvolva isso. Essa questão nunca vai virar mainstream aqui no Brasil. Pô, até que esse negócio que teve de Alcântara recentemente, que um foguete aqui da Coreia do Sul explodiu, eu não vi quase ninguém falar sobre isso, ou se falou foi durante 3 dias e pronto, aí acabou, vamos voltar para as nossas vidas aqui, sabe? Existem certos temas, né, que, por exemplo, diferente da fantasia, por exemplo, que não precisa necessariamente desse imaginário, e como aqui a questão da fantasia, você tem uma grande obra que é Senhor dos Anéis, você teve Harry Potter também, que foram obras que furaram completamente a bolha. Não existe uma obra de ficção científica aqui no Brasil que conseguiu proporcionar essa quebra de bolha, assim, sabe? Até mesmo se você pegar grandes filmes como Interestelar, por exemplo, não é todo mundo que vai ver aquilo ali e vai gostar primeiramente, né? Assim, eu concordo com muitas das críticas, principalmente em relação ao final de Interestelar, que é meio podre, mas não deixa de ser um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Mas eu não acho que a ficção científica esteja inteiramente morta aqui no Brasil, muito pelo contrário. Eu acho que ela ainda vai ficar muito mais relegada a um cantinho, a um nicho bem específico do que a própria fantasia em si. Vai ficar justamente com aquelas pequenas ilhas daqueles autores que vão escrever para aquelas pessoas que sempre vão ler aquilo ali porque gostam daquilo ali, ou vão ficar com assim iniciativas como revistas de contos de ficção especulativa, como por exemplo a Tachyon FC. Eu acho que aqueles caras heróis ali, sabe? Eles conseguem assim fazer aquilo ali
muito interessante mesmo, tem muita gente boa mandando contos pra lá. Eles até deram uma parada recentemente, eu nem sei o que aconteceu, mas eles estão por aí, sabe? Assim, eu tô esperando vocês abrirem submissões de contos novamente pra enviar meus contos, sabe? Eles são heróis, assim, eu acho que eles fazem uma coisa muito boa mesmo. Ali realmente é uma fábrica de ideias e tudo mais, e pô, assim, inclusive o link dele vai estar aqui na descrição, mas infelizmente eu acho que a ficção científica, por mais que ela não tenha fracassado como, assim, como público aqui no Brasil, ainda tem bastante, assim, relativamente bastante pessoas que leem, mas é aquele nicho. E eu acho que, infelizmente, a ficção científica, eu não vou dizer nunca, que nunca é uma palavra muito forte, né? Se um dia ela se torna mainstream, ela vai demorar muito mais do que outros gêneros da ficção especulativa, como, por exemplo, a fantasia e o horror. Justamente por causa disso, não existe um imaginário da população voltado para isso, com um interesse nisso, porque a ficção científica, como eu falei agora, ela é muito calcada, muito orientada pelo que acontece na realidade. Mas então é isso aí, eu espero que esse vídeo não tenha sido tão longo. Deixa eu ver aqui, 20 minutos de bruto, né? Ai, nossa, 3 horas de edição, ai meu Deus do céu. Mas enfim, chegando ao final do vídeo aqui, eu gostaria que se me perguntar para vocês, você acha que o que eu falei aqui realmente é uma coisa válida para esse ponto? Você acha realmente que a ficção científica, ela fracassou, entre muitas aspas, no Brasil em relação a esse outro gênero da ficção especulativa? Você sabe de alguma obra de ficção científica ou nessa pegada de ficção especulativa mais voltada para a ciência, que é escrita e que se passa aqui no Brasil? Se você sabe, deixa aí nos comentários que eu vou dar uma olhada, porque realmente são temas que me interessam bastante. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Estou tentando postar vídeos novos aí toda semana. Mas então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!